Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu venho falar sobre o livro As Mil e Uma Noites. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, deixe seu like e bora pro vídeo. Então, meus amores, um dia estava eu mergulhando pelo YouTube quando eu fui ver um unboxing de livros e uma moça adquiriu um livro que se chama Mil e Um Livros para Ler Antes de Morrer. E eu fui procurar esse livro na internet, acabei encontrando, que eu achei muito curioso e decidi tentar seguir essa lista, pelo menos com o que eu encontrasse na internet, porque muitas dessas obras não devem estar traduzidas. E a primeira obra dessa lista é As Mil e Uma Noites, de Antoine Galland. E eu acabei conseguindo encontrar ela no Kindle Unlimited. E comecei a ler, eu acho que eu demorei um bom tempo para ler ela. E antes de falar um pouco sobre a história que conta, eu vou falar que no começo eu fiquei bem encantada com a história, muito encantada. Só que a partir de um momento ali começou a se tornar algo um tanto quanto repetitivo, já eu explico o porquê. E eu terminei de ler meio que empurrando, né, a história. Mas vamos às Mil e Uma Noites, que é um livro bem famoso, uma história bem famosa, que quando se diz As Mil e Uma Noites, todo mundo se lembra de Sherazade. E Mil e Uma Noites é conta a história de um rei que ele acaba descobrindo que estava sendo traído pela rainha e ele manda matar ela. E ele acaba instituindo no reino a lei de que toda mulher, cada dia uma mulher, né? Todas as mulheres que ele estiver têm que ser mortas ao nascer do sol do próximo dia, mais ou menos isso. E a filha do sultão, que é a Sherazade, ela decide ser a próxima ali para tentar acabar com todas essas mortes. E depois de tanta relutância do sultão lá, acho que é sultão que fala, ela acaba passando a noite com o rei, só que ela pede que a irmã dela vá junto para que antes do nascer do dia e do nascer do sol, ela peça para Sherazade contar uma história. E assim começa as histórias das Mil e Uma Noites. E sempre a partir do primeiro dia, né, quando ela começa a contar a história, ela para em uma parte assim que, tipo, faz com que o rei sinta muita vontade de escutar a continuação. E aí ela se aproveita bem de quando o sol tá nascendo para parar de contar a história, né, na parte derradeira ali, e pede para que o rei deixe que ela viva mais um dia para continuar contando a história para ele, quer dizer. E assim vai se sucedendo, cada noite, aquele mesmo contexto dela contando a história e parando na parte derradeira e pedindo para que ele deixe que ela conte as histórias.
E isso faz com que, no final de tudo, o rei não mate, né, ela e torne ela rainha, depois de 1001 noites, né? E como eu disse para vocês, no começo as histórias são muito, muito, muito legais. Muito mesmo. Mas com o passar do livro, porque o que eu li foi, ele estava dividido em 2 tomos, em 2 livros. E a partir do segundo livro começou a ficar as histórias com um contexto um tanto quanto parecido. Isso me incomodou um pouquinho. E eu tenho um destaque de 2 histórias bem conhecidas de todo mundo para falar, que é Aladdin e Ali Baba e os 40 Ladrões. Aladdin, todo mundo conhece a história, muitas pessoas não devem conhecer a história original, porque a história foi alterada. Eu mesma não sabia que era assim, gente. Descobri porque, primeiramente, porque eu vi um vídeo no canal do Imaginago. Gente, para quem não conhece o Imaginago, sigam ele lá no YouTube. Ele fala de animações no canal dele, filmes, animações de vários estúdios. E ele faz react de vez em quando de filmes doidos, aleatórios. E um desses, antes de eu chegar na história do Aladdin, foi um filme, uma animação bem, bem antiga de Aladdin, que conta a história de que o Aladdin, ele era filho de um alfaiate, só que o Aladdin, ele era muito relapso. Ele não tinha nenhum comprometimento, só queria viver na farra. E o pai dele acaba morrendo sem o Aladdin seguir um ofício. E um tempo depois chega um feiticeiro lá que finge ser tio do Aladdin e ele faz um monte de coisa assim para conquistar a confiança dele e da mãe dele. E um dia ele leva o Aladdin para um lugar que tem um feitiço lá, e ele acaba fazendo com que o Aladdin desça, é meio que como se fosse um buraco. Faz com que ele desça nesse buraco e lá dentro tem várias pedras preciosas, ouro. Só que o objetivo do feiticeiro era a lâmpada do gênio. Só que na história contada nas 1001 Noites, isso eu não me recordo de ter no filme do Imaginário ter falado isso no react do filme, o mago acaba dando um anel, que também tem um gênio nesse anel, para que, eu não sei, não fala assim o objetivo concreto desse anel que ele coloca no dedo do Aladdin. E ele fala que o Aladdin pode pegar qualquer coisa que ele quiser ali, que ele pega várias pedras preciosas, mas sem saber que são valiosas. E quando ele pega a lâmpada, que o Aladdin pede para ele puxar, pro feiticeiro puxar ele, ele pede para ele mandar a lâmpada primeiro, só que o Aladdin não aceita. E aí ele acaba prendendo o Aladdin naquele buraco para que ele morresse. Só que acidentalmente ele acaba esfregando a lâmpada e o gênio sai de lá. Eu acho tão esquisita a história desses gênios das histórias das 1001 Noites. São uns gênios muito esquisitos. E ele acaba saindo de lá, né? Com a ajuda do gênio, ele faz um pedido
Uma coisa que no vídeo o imaginário ficou doidinho, que eu acho que não creio que ele não sabia que a história original era assim, que ele ficou revoltado que na história do Aladdin ali da Disney, a lâmpada só te concede 3 desejos. E o gênio da lâmpada lá, tanto da lâmpada quanto do anel, eles têm desejos infinitos. E ele acaba voltando para casa, contando tudo para a mãe dele, e aí, tipo, ele meio que guarda essas pedras que eles acham que são coisas sem valor. E aí ele pede pro gênio comida para eles. E aí, depois de pedir toda essa comida, os utensílios ele acaba vendendo em troca de moedas de ouro para que eles sobrevivam. Que a mãe dele não aceita o gênio, ela acha uma coisa meio maligna e não aceita. Então, conforme a história vai sendo contada, ali passa alguns anos. E aí, tipo, o rei lá acaba. Ele institui um toque de recolher para que quando a filha dele vá na sala de banho, que lá acho que é Índia, eles tipo têm as salas de banho e aí tem um toque de recolher para que ninguém fique na rua, que a princesa não pode ser vista. Só que o Aladdin vai lá espionar. Ele acaba querendo se casar com ela depois de ter espionado. E, tipo, daí ele usa do gênio pra, tipo, conseguir várias coisas pra impressionar o rei. E ele acaba meio que se casando com ela por causa das riquezas que ele pede pro gênio. E aí o feiticeiro acaba descobrindo que o Aladdin tá vivo e ele decide ir atrás dele para tentar recuperar a lâmpada. E conforme ele volta para lá, ele arma um plano para que a princesa entregue a lâmpada para ele. E ela acaba entregando, fazendo que o feiticeiro leve o castelo que ele construiu através do gênio para a África. Gente, essa história é muito aleatória, muito louca. E aí o Aladdin acaba indo atrás para tentar descobrir, tipo, encontrar o castelo lá. E aí ele usa o anel para ser transportado para onde está o castelo. E nisso eles acabam armando um plano para matar o feiticeiro, ele e a princesa. E aí o feiticeiro acaba morrendo, eles voltam lá pro reino do pai dela lá, com o castelo deles. E nisso ele tem um outro irmão feiticeiro. Quer dizer, ele tem um irmão feiticeiro que quando vai investigar onde está o irmão dele, ele descobre que está morto. E daí ele vai atrás para tentar se vingar. E ele acaba se disfarçando lá de uma mulher lá que ela meio que curava os doentes. Ele acaba matando ela e se disfarçando. E aí penetra lá no castelo. E como essa mulher era bem conhecida, que ajudava muitas pessoas, a princesa meio que, por causa de uma artimanha lá, convida para ele disfarçado, né, para ficar no castelo. E aí o feiticeiro lá tenta ludibriar ela para que ela consiga um artefato. E ela pede esse artefato pro Aladdin, que quando vai pedir pro gênio, ele descobre que isso pode matar o gênio. E aí eles acabam descobrindo que na verdade não é a mulher e que a mulher tá morta.
E aí acabam matando o outro cara, o outro feiticeiro lá. Gente, é muito aleatória a história do Aladdin, muito aleatória. A Disney mudou bastante com, sei lá, eu acho que se fosse como fosse originalmente, não ia ser tão assim, tão boa quanto. É muito esquisita a história. E aí outra história que eu falei que se destacou pra mim, que é bem conhecida, é a história do Alibaba e os 40 ladrões. Que a gente tem ali os 40 ladrões, que tem a sua caverna lá com ouro, que eles vão escondendo dentro dela. E um certo dia o Alibaba, que Alibaba tem um irmão, o Cassim, e o irmão dele se deu muito bem, bem melhor do que ele, né? E o Alibaba, ele vive, tipo assim, na míngua. E um dia ele acaba descobrindo essa caverna, porque ele vê os ladrões, ele acaba se escondendo, né? E aí consegue ver que eles têm essa caverna onde tem esse ouro. Quer dizer, ele ainda não sabe que é ouro, ele vê os ladrões entrando na caverna e depois que eles saem, ele acaba entrando lá, que é aí que tem a fatídica frase abre-te sésamo, que é a frase que abre a caverna ali, ele acaba descobrindo todo aquele ouro. E aí ele acaba pegando um pouco desse ouro e volta para casa, né? E aí, quando ele volta, a mulher dele quer, porque quer contato daquele ouro, medir, né? Eu não sei como eles medem o ouro, ou mediam naquela época. E aí, por causa de uma artimanha da mulher do irmão do Alibaba, ela acaba descobrindo que eles têm ouro e conta pro irmão dele, né? E daí ele vai tirar satisfações e acaba descobrindo sobre a caverna. E aí ele acaba indo na caverna lá para tentar pegar o ouro. Aí ele entra, só que na hora de sair, ele esquece da palavra para abrir. E os ladrões acabam voltando. E quando eles voltam, eles matam o irmão. Gente, uma coisa que tem ali é muita morte nas histórias das Mil e Uma Noites, muita morte. Tipo, eles matam impiedosamente. E daí, o Aladdin, Aladdin não, tô misturando. O Alibaba, como vê que o irmão tá demorando, ele acaba indo na caverna para descobrir o que aconteceu. E aí ele vê que o irmão foi morto. E aí ele leva os restos do irmão, né, para eles enterrarem. Aí eles fazem uma artimanha lá para que o irmão dele seja costurado, porque os ladrões meio que mutilaram. E quando os ladrões voltam, eles descobrem, né, que o corpo já não tá mais lá e eles vão tentar descobrir quem foi que pegou o corpo, porque a pessoa que pegou sabia como entrar na caverna, porque aí eles deram falta do ouro que tinha sumido. E aí nisso eles vão tentar descobrir quem foi que pegou o corpo, quem sabe, né, onde está a caverna. E daí eles acabam interrogando pessoas na cidade e nisso eles acabam encontrando lá o homem que costurou o corpo. E através dele eles acabam tendo uma rota de onde que é a casa que ele foi, porque ele estava amarrado não, vendado. E aí, com a artimanha dos ladrões, eles descobrem onde é a casa e eles fazem, né? Ele, né, que foi o ladrão que descobriu, faz uma marcação na porta da onde que os ladrões têm que ir, que eles vão para matar, né?
quem a pessoa. Só que a escrava deles lá, né, que acaba vendo essa marcação e ela copia em várias outras portas. E quando os ladrões vão lá, eles veem que tem todo um monte de porta marcada e eles acabam, tipo, desistindo. E aí, nisso, eles vão fazer a artimanha de novo de marcar a porta. Só que ela vai fazendo isso de novo várias outras vezes, descobrindo da marcação e marcando as outras portas. Aí eles fazem uma outra artimanha lá e descobrem onde é a casa, descobrem quem é, aí armam um plano para matar o Alibaba. Eles pegam vários camelos e ele se finge de mercador de azeite. E todos os ladrões estão escondidos nos... Esqueci como que eles chamam as bolsas lá que os camelos carregam. E aí ele vai, encontra o Alibaba e meio que lá eles são muito receptivos com pessoas estranhas, totalmente desconhecidas, que eles chamam para entrar na casa deles. E daí ele só tá esperando a noite para dar o sinal para os ladrões invadirem e matarem, né? E destruírem tudo. Aí a mesma escrava lá que descobriu das marcações, ela vai fazer não sei o que precisa de azeite. E aí ela decide pegar em uma das bolsas lá que estão nos camelos. E quando ela chega perto, um dos ladrões fala e ela meio que descobre que é uma armação, porque ela vai de bolsa em bolsa, que eles estão achando que é o chefe deles. E aí ela descobre uma bolsa que realmente tem azeite e esquenta todo esse azeite e vai jogando nas bolsas. Ai, que coisa cruel, meu senhor. Que vai mata todos eles queimados. E aí quando o ladrão vai atrás lá para descobrir para chamar eles, aí ele descobre que todos eles estão mortos e ele foge. E daí eles enterram lá todos os ladrões. E aí depois disso o ladrão-chefe lá armou outro plano. E ele se aproxima do filho do Alibaba e começa a fazer a mesma coisa que o feiticeiro fez com o Aladim na história. Tirando a questão do parentesco, né? Começa a ajudar ele com um monte de coisa e tal. E aí ele convida o ladrão-chefe lá pra ir pra casa dele, sem saber que é o ladrão, que ele tá disfarçado. E aí ele pede para que nenhuma comida dele tenha sal, porque lá eles têm o costume, né, de oferecer pão e sal, se eu não me engano, que quando a pessoa aceita não pode fazer nenhum mal para quem tá ali na casa. Só que aí a escrava lá acha isso muito estranho e ela acaba meio que indo investigar e descobre que é o ladrão chefe que tá lá para tentar matar o Alibaba. E aí depois acaba matando ele lá e tal. E aí o perigo acaba. Gente, essas histórias. É tipo assim, quando as histórias do livro das Mil e Uma Noites é bem assim, quando uma parte da história tá resolvida, acontece outra coisa. E assim vai vários acontecimentos. E tem muitas histórias que têm um contexto parecido, assim. Isso acabou me deixando um pouco descontente. Mas quem gosta assim de histórias como contos, que são tipo como se fossem contos para mim, eu acho que vai gostar até a parte começar a ficar um pouco repetitivo o contexto. Mas é um livro muito bom, até porque tem histórias conhecidas que a gente ouviu falar, né?
como essas duas que eu citei, que são as mais conhecidas. E é isso, meus amores, que eu tenho para falar sobre As Mil e Uma Noites. Se eu gostar de mais algum dos próximos livros que estão no livro que eu falei, vou trazer para vocês um videozinho sobre. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.